É necessário e fundamental ouvir as demandas da população, ouvir o que a população tem a dizer, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo Estado e pelas prefeituras, as suas expectativas, as suas decepções, enfim, tudo aquilo que cabe no âmbito de uma audiência pública. O movimento da sociedade civil organizada, hoje representado por muitos aqui, chega em cerca de 50 entidades envolvidas para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para que Teresópolis possa resgatar a sua dignidade. E eu trouxe para vocês um vídeo de 4 minutos que mostra um pouco a evolução do movimento da sociedade civil até eclodir no dia 12 de abril. Gostaria primeiro de passar para as suas mãos o pedido de CPI, da qual foi aprovado por unanimidade, já corre na Câmara de Vereadores Municipal, onde eu denunciei diversas irregularidades, anexei diversas provas, fraudes, contratos irregulares, desvio de verbas, enriquecimento meteórico, suspeito, um enriquecimento, um patrimônio, uma evolução patrimonial muito grande em tão pouco tempo que o prefeito Jorge Mário dirige a nossa cidade. E nós não podemos deixar que Teresópolis, a tragédia do dia 12 de janeiro de 2011, continue acontecendo e continuemos vivenciando a tragédia que é a nossa cidade depois da tragédia ambiental, a tragédia governamental que hoje é o governo municipal de Teresópolis. O Diário Oficial do Estado foi fraudado em 2 oportunidades. Quinta-feira passada, eu estive no ginásio poliesportivo praticamente 90 dias após a tragédia e pude gravar quase 2 horas de imagens, cerca de 1.000 a 1.200 pessoas que chegaram às 4 horas da manhã e eram 2 horas, 3 horas da tarde, debaixo do sol, sem água, sem alimentação, na fila, que eu, infelizmente, eu tenho que usar um termo forte, mas a fila da miséria, a fila da mendicância, porque eles estavam nada mais do que querendo os seus direitos, estavam sendo humilhados debaixo de sol por causa de uma cesta básica, um aluguel social, e aqui tem diversos depoimentos de diversos cidadãos teresopolitanos que viveram de fato a tragédia. Eu tive a oportunidade lamentável de ver o prefeito municipal na semana passada se referir à minha pessoa como mentiroso, que todas as provas que eu elenquei no pedido de CPI eram indícios, que não haviam provas. A declaração de bens do então candidato Jorge Mário em 2008, da qual ele alega possuir apenas um carro Renault Clio, uma linha telefônica, 50% de capital social de uma empresa inativa e R$100 mil em espécie que ele poderia gastar em sua campanha. E durante tão pouco tempo, ele conseguiu multiplicar esse patrimônio por quilhões de vezes. Aí está documentado, tem inclusive a evolução patrimonial, os gastos que o prefeito e sua família tiveram ao longo desses 2 anos, tendo ele como único recurso, a única fonte de renda, o salário de prefeito municipal. A empresa RW Construtora, uma videolocadora que foi transformada numa grande empresa de engenharia, que fez obras mal e porcamente acabadas em Teresópolis e que mesmo depois de várias denúncias continua sendo privilegiada, continua sendo beneficiada com contratos e pior, depois de tanta contestação e tanta reclamação, a primeira firma a ser beneficiada após o decreto de dispensa de licitação devido à calamidade pública foi justamente a RW Engenharia, uma
uma ex-locadora de vídeo, contratada por 3,5 milhões de reais para prestar serviço de máquinas, caminhões, para as obstruções de barreiras, escombros, quando na verdade essa empresa não tem sequer uma bicicleta em seu nome. Uma matéria do jornal Diário, onde o prefeito Jorge Mário, depois de todas as denúncias feitas e a CPI instaurada, ele decide então investigar a R-Dado. Ele vai para o jornal, o principal jornal da cidade, de circulação diária. Na matéria de capa ele diz que ele decide investigar a R-Dado. E 3 dias depois, no Diário Oficial do município, continuam saindo os tais aditivos contratuais em que eu refiro. Um certo tipo de perseguição com a Cruz Vermelha, que estava prestando auxílio, precioso auxílio ao município de Teresópolis, onde foi criado um mal-estar diante do trabalho que estava se destacando em relação ao que era prestado pela municipalidade. E depois eu vim entender por que esse mal-estar foi provocado. Porque a prefeitura precisava, no mesmo modus operandi da dispensa de licitação, contratar uma outra empresa, também inscrita num domicílio, num apartamento em Teresópolis, por R$ 625 mil para prestar o auxílio que até então era feito de forma voluntária. É um diário oficial, onde o prefeito municipal mensalmente faz algumas benesses da imprensa local, TVs, jornais, diários, inclusive uma rádio pirata. É lógico que ninguém poderia prever a magnitude dessa tragédia. Ela foi uma tragédia ambiental, ela foi uma tragédia que tem um efeito no homem, sim, mas também teve uma missão política. Eu tenho uma matéria aqui do Globo, do G1, ele sobrevoando a cidade, uma matéria que ele identifica, uma semana antes da tragédia, ele identifica todos os locais de risco, mas sequer deu aos munícipes a condição de saber onde seriam essas áreas afetadas, que ele tomou conhecimento uma semana antes. Passaram algumas fotos, apesar de elas estarem nos vídeos, algumas fotos que retratam bem a tragédia que aconteceu em Teresópolis e como foi a reação popular, qual é o anseio da população de Teresópolis hoje, que nada mais quer do que ver o prefeito Jorge Mário fora da cadeira de prefeito municipal. Um homem que hoje não pode sair na rua, não pode viver de cabeça erguida, não pode estar no meio de nós, conforme todos aqui estamos, com honradez, com decência, com dignidade, e poder olhar para todos vocês nos olhos e poder dizer assim: eu sou prefeito dessa cidade e fui eleito para governar. E por último, o jornal de campanha, onde surgiu toda essa minha intenção de me manifestar e protocolar o pedido de CPI na Câmara de Vereadores. Desculpa por ter me alongado e muito obrigado. Essa explanação da sociedade organizada é uma coisa incrível, né? Porque a gente precisa estar politicamente unido, né? E isso não está. Para as vítimas, isso é péssimo, né? Essa atuação do nosso prefeito, da prefeitura, porque ele já desestabilizou muitas áreas das secretarias nesse sentido, né? Houve muita troca de secretário nessa demanda toda. Nós temos aí problemas, inúmeros problemas, pessoas aí com casas que foram interditadas, não tem para onde ir. Precisamos da desobstrução, restauração das vias públicas, urgente, para poder ter a revitalização, reestabelecimento dos bairros. Nós temos aí casos que as pessoas andam o dia inteiro e não conseguem resolver o seu problema, não conseguem ter uma orientação. Definição para assentamento dos abrigados. Cadê os terrenos? Cadê o terreno? Cadê o projeto aí de habitação? Cadê os caminhões? Cadê as máquinas para acabar de limpar? Cadê a limpeza urbana para acabar de limpar?
além de que foram cadastradas cerca de 3.500 famílias, quando na verdade temos mais de 5.000 registros. Ainda assim, apenas 2.500 estão recebendo auxílio. Essas pessoas estão passando por dificuldades. Algumas estão retornando para as casas interditadas por não terem para onde ir. Nós temos famílias cadastradas no Estado, 2.276 famílias. 1.518 estão com contas na Caixa recebendo o aluguel social. 410 pessoas, famílias, estão recebendo o aluguel social através da Bolsa Família, recebendo pelo Estado 1.928. Famílias que não estão recebendo ainda por problemas de CPF, 348. Famílias que têm cadastro na prefeitura que estão recebendo 213. Hoje já saiu um lote de 419 pessoas, se não me engano, mas como não deu tempo de inserir, porque saiu sexta-feira, não deu conhecimento hoje, então não são inseridos as 400 pessoas aí. As interdições cadastradas, nós temos 2.714. Cadastrados em CPF na prefeitura, nós descobrimos 19, com problema de cadastro, tem que resolver o cadastro do CPF. Um só que está na prefeitura. Então, nós temos aqui um total de 106 cadastrados que não sabem onde estão, não estão nem no rol da prefeitura, nem no rol da Secretaria do Estado. Você pode comprovar que dentro desses parâmetros aí, para ter um problema em cima do aluguel social, falta de número, onde é que estão as pessoas? Boa noite, meu nome é Asa, tenho 20 anos, a minha casa não existe mais. Venho hoje como membro da Comissão de Defesa Popular, um movimento que surgiu através da revolta popular oriunda da omissão do nosso governo e o descaso para as vítimas do dia 12. Nós, teresopolitanos, somos mais que carne e osso. Nós somos uma ideia. Ideias são a prova de bala. Ideias não morrem. Ideias não sangram. Ideias são para sempre. E essas ideias estão dentro de nós. Enquanto houver a esperança de justiça e transparência, todos nós devemos lutar por ela. Nós somos uma família. Uma família não precisa ter tanta sanguínea, apenas um pouco mais de sintonia. Viva Teresópolis! Fora Jorge Mário! Construção de casas para vítimas da catástrofe de 12 de janeiro. Aluguel social para quem ainda não recebeu. Fiscalização e auditoria na operação dos aluguéis sociais. Saneamento básico. Limpeza e reforma de todas as escolas atingidas, principalmente as situadas no interior do município. Transporte público nos devidos horários, bem como o transporte escolar. Reconstrução e limpeza dos bairros atingidos. Reconstrução de pontes, apoio financeiro aos agricultores,